boa tarde a todos. A gente vai iniciar agora essa aula sobre, continuando, né, sobre procedimentos operacionais padronizados, o PPHO, e só citar um pouco da legislação, porque como eu tenho falado, esse tema é da outra disciplina, né, então a gente vai observar, a gente vai se aprofundar por lá, né, quando a gente estiver nessa outra disciplina, certo? Que é a de higiene e legislação. Deixa eu só diminuir aqui para não nos atrapalhar. Então vamos lá, né? Deixa eu olhar no chat se tem alguma pergunta. Alguma observação? Ainda não, né? Então vamos lá, gente. Todos estão conseguindo ver os slides? Sim? Certo. Então, só de praxe que eu tinha esquecido, né? Essa aula está sendo gravada. Caso alguém discorde da gravação, por favor, abra o áudio ou então coloque no chat. Ok, então vou iniciar, né? Ninguém se opôs. Mesmo esquema das outras aulas, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, abra o microfone, né? Porque enquanto eu estou apresentando, eu não consigo visualizar a tela, né, do chat, certo? Então, pessoal, a gente veio falando até aqui a respeito das boas práticas, né, de fabricação de alimentos ou boas práticas de produção, né, de manipulação, e aí a gente veio falando até aqui delas de uma forma bem geral, né, para dar uma introduzida, para auxiliar nessa nossa compreensão. Só que como, além dela se materializar na prática, no dia a dia, né, essas boas práticas, elas serem aplicadas no nosso dia a dia de produção, elas também, né, têm que estar registradas num documento que vai servir, né, para os órgãos de controle fazerem auditorias, fiscalização e assim por diante nos nossos estabelecimentos, né? E que ferramenta é essa? Essa ferramenta é o Manual de Boas Práticas, tá? Pensando na forma mais básica do que pode haver, né, em controle de qualidade, certo? Porque, gente, a gente vê o pessoal, né, é uma realidade aqui no Brasil ainda, o pessoal reclama muito, a respeito do manual de boas práticas, que não sabe fazer, que não implantou ainda porque não consegue ninguém para fazer. Só que isso mostra para a gente o quanto a gente está atrasado, né, com a questão da gestão da qualidade, tá? Por quê, pessoal? Porque, assim, o manual de boas práticas é o mínimo do mínimo do mínimo que a gente pode ter quando a gente fala em gestão da qualidade. É o mais básico, né? Então, assim, não é nada muito complexo, não é nenhum bicho de sete cabeças e é obrigatório, né? Então, as agroindústrias, elas precisam ter, no mínimo, um manual de boas práticas. E vocês, como futuros responsáveis técnicos, precisam saber como fazer um manual de boas práticas, né? Eu não estou exigindo de vocês, não é um APPCC, que seria, né, algo mais,
um pouquinho mais detalhado, mais complexo, né? É o mínimo, que é o Manual de Boas Práticas, tá? Então, a gente vai começar a aprender a como construir esse Manual de Boas Práticas agora, e lá em Higiene e Legislação a gente vai se aprofundar mais nisso, mas a gente precisa saber o básico agora, tá? Então, a gente vai fazer alguns exercícios para já ir aprendendo, né, como construir esse documento, que é o mínimo do mínimo, né, o básico do mais básico de toda a gestão da qualidade, certo? Então, o que é um manual de boas práticas? A primeira coisa que eu gostaria de frisar é que ele é um documento individualizado que contém informações sobre a empresa, né, a estrutura física e funcional, além da descrição detalhada de como os diversos processos devem ser executados, tá? Então, gente, não existe copia e cola de manual de boas práticas, certo? Não adianta eu pegar o manual, ai, meu pai vai chegar a fiscalização, vou pegar o manual da agroindústria tal e reproduzir aqui. Não funciona, tá? E eu vou mostrar para vocês porque não funciona. Infelizmente, eu não vou poder mostrar agora, durante a gravação da aula, porque os manuais de boas práticas, eles são documentos da empresa, né? Eles são das empresas específicas, então eu não posso pegar, por exemplo, sem autorização, né, por mais que tenha sido eu que tenha feito, eu não posso pegar o manual de boas práticas de uma empresa e colocar num vídeo que vai estar disponível no YouTube, tá? Mas eu vou mostrar para vocês como a gente faz, tá? No final da aula, eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer a atividade, e aí eu mostro para vocês como é a estrutura básica de um manual de boas práticas, certo? Então, ele precisa de ter algumas informações que são obrigatórias. A primeira é a identificação da empresa, tá? Com todos os detalhes, CNPJ, razão social, endereço, responsáveis, tá? Os recursos humanos, então, quantas pessoas, né, fazem parte do quadro daquela empresa. Eu estou falando o nome de empresa, pessoal, porque é como está escrito lá na legislação, tá? Mas isso se aplica a cooperativas também, a agroindústrias de cooperativas, né, as agroindústrias familiares. A gente precisa dizer quem são os recursos humanos, quais são as funções, e aqui a gente entra em algo muito delicado ainda, né, quando a gente pensa nas cooperativas, porque a gente tem muito forte essa organização em equipe, onde todo mundo se responsabiliza por tudo, né, por todas as etapas do processo. Existe uma corresponsabilidade em todas as etapas do processo. Mas por mais que exista essa corresponsabilidade, a gente precisa entender uma coisa: aquilo que todo mundo faz não é feito por ninguém, né? Essa é a verdade. E a gente vê muitas cooperativas, agroindústrias reclamando de problemas na gestão, justamente porque não conseguem avançar nesse mínimo, que é o que cada um faz, né? Então, assim, por mais que todo mundo faça tudo, todo mundo saiba tudo, todo mundo acompanhe todo o processo, a gente precisa saber quem são os responsáveis, né, por cada processo desse. Porque quando a gente tem um responsável, aí a gente sai dessa armadilha, né, de que o que é de todo mundo não é de ninguém, né. Então, a gente precisa, no Manual de Boas Práticas, estabelecer responsabilidades, né, e essas funções, elas têm a ver com isso, tá? Em dizer quem faz cada coisa, tem a ver com essa questão da responsabilidade sobre aquilo também, tá? Além disso, ele tem que descrever as condições ambientais, e quando eu falo descrever, é descrever detalhadamente, tá? Então, dizer, o piso é assim, de cor clara, antiderrapante, a porta é uma porta
vai e vem, revestido em material lavável, de cor clara, sabe, é essa descrição mesmo detalhada, tá? Então, a gente não economiza na hora de escrever a descrição das instalações, das edificações, as condições ambientais, tá, no Manual de Boas Práticas. Precisa dizer qual é a localização da agroindústria, como é o acesso é por alguma rodovia ou é por uma estrada vicinal, isso tem que ser bem descrito, tá? Como é que é o entorno, o que é que tem ao entorno, ela fica numa área urbanizada ou não, existem domicílios ao redor, ou é uma área rural, onde vai existir criações ao redor, ou plantações ao redor, tudo isso tem que estar bem descrito, tá? Quais são os equipamentos que são utilizados, como é feita a sanitização de tudo, qual é a produção, né, como é feita a produção, aí aqui por produtos, tá? Com fluxograma e a documentação e registro. Então, lembra que eu venho falando até aqui, né? Tudo tem que ser documentado. Então, controle de temperatura de equipamentos de refrigeração, controle de temperatura de equipamentos de frio, que promovem tratamento térmico, controle de lavagem de reservatório de água, né, e todos os controles possíveis, tá? Tudo isso tem que estar aqui registrado. E documentação inclui tanto a planta baixa da agroindústria, quanto todos os alvarás, tá? De funcionamento, tem que estar aqui, tá? Corpo de bombeiro, vigilância sanitária, mapa, se for o caso, e assim por diante, tá? Os alvarás têm que estar aqui, né? Tem que ter uma cópia aqui anexada. E por último, os procedimentos operacionais padronizados, que a gente vai ter, né? Os que são obrigatórios, né? Já pela legislação, mas os procedimentos operacionais que a gente quiser implantar, né, como um adicional, que eu sempre recomendo, tá? Que a gente não se atenha apenas aos procedimentos operacionais padronizados da legislação. E aí eu vou ensinar vocês também a como escrever esses procedimentos, tá? A gente vai começar a aprender agora e se aprofundar na disciplina de higiene. Então, pessoal, aqui eu fiz só botei aqui uma figura ilustrando, tá? Só uma folha do Manual de Boas Práticas para que a gente consiga, visualizar alguns itens, tá? Obrigatórios. Acho que deu uma cortadinha aqui embaixo, mas o que eu quero mostrar para vocês é que ele tem que ter a logo da empresa, tem que ter um título, né, manual, dizendo que empresa que pode ter CNPJ ou não, e aqui do lado sempre vai ter que ter o número da página. Tá muito pequenininho, não dá pra pegar nada. Eu vou mostrar no final da aula, quando eu fechar aqui, eu consigo ampliar e eu mostro para vocês, tá? Quando eu parar de gravar. E aqui, ao lado, a gente tem a data em que essa página foi atualizada. Por que isso, gente? Porque, vamos supor que eu adquiri mais um equipamento, tá? Ou então que eu mudei um processo. Eu tenho que ter como alterar essa página. Então, eu posso colocar aqui, substituir a página 15 e corrigir a data, e aí se eu tiver que acrescentar, por exemplo, uma folha, eu coloco aqui, por exemplo, página 15.1 e acrescento essa informação. E embaixo, sempre a assinatura de quem desenvolveu o manual, e aí, nos casos em que se aplica, a assinatura de quem elaborou o manual e a assinatura do responsável, né, que autorizou aquele manual, né, se for
presidente da associação, o gerente da empresa, o dono e assim por diante. Tá? Então, os procedimentos operacionais padronizados, a gente tem, de acordo com a legislação, né? Quais são os objetivos dele? O objetivo principal é estabelecer, né, esses procedimentos operacionais padronizados que contribuam para a garantia... Professora, boa tarde. Está muito baixo o som. Será que sou eu? Não sei, alguém mais está escutando um pouco baixo? Aqui está ótimo, Pro. Tá normal, Pro, aqui. Ah, certo. Pode ser a conexão, então. Ou o aparelho, né? Então, pessoal, continuando, né? Esses POP, eles vão contribuir, né, para a garantia das condições higiênico-sanitárias, que são, né, fundamentais para esse processamento e industrialização dos alimentos, complementando as boas práticas, né? Porque a gente viu tudo de boas práticas até agora, né? Algumas coisas são mais rígidas, outras são um pouco... A gente tem que usar um pouco de bom senso. Só que como materializar isso, né? A gente materializa essas boas práticas de acordo com a realidade do estabelecimento através dos procedimentos operacionais, tá? Padronizados. Então, é por isso que eu falo sempre com vocês, né? Para não se aterem, não se prenderem apenas aos procedimentos operacionais que são exigidos lá e descritos na legislação. Estabeleçam procedimentos operacionais para tudo, tá? Porque a gente garante, além das condições higiênico-sanitárias, a gente garante a padronização até do nosso próprio produto, tá? Através desses procedimentos, padronização das operações de limpeza, né, sanitização, que tem a relação aqui com condições higiênico-sanitárias, mas também com a qualidade global do produto. Então, quais são esses procedimentos, tá? De acordo com a RDC da Anvisa 275 de 2002, deixa eu liberar aqui. Então, RDC 275 de 2002 da Anvisa, tá? A gente tem esses procedimentos que são os obrigatórios, vamos colocar assim, tá? Que envolvem essas etapas da produção, tá? Então, o primeiro procedimento operacional padronizado obrigatório, de acordo com a legislação, é a higienização das instalações, equipamentos, móveis e utensílios. Então, a gente precisa descrever detalhadamente como é a higienização de cada instalação, a higienização de bancada como é feita, a higienização de forno como é feita, de geladeira como é feita, de câmara fria como é feita. Não é um texto geral, tá? É um texto bem específico. E a gente vai ter um POP para cada equipamento desse, praticamente, para cada móvel, para cada utensílio, tá? Isso tem que estar lá no manual de boas práticas, lá anexado. O outro POP é a respeito do controle da potabilidade da água, tá? Como é feita essa coleta? Qual é a periodicidade? Envia para onde, tá? Para um laboratório, como é, tá? Então, também a gente tem que ter esse POP. Dizer se a água é da rede pública, se é de uma fonte alternativa, se é cisterna, se é poço, o que é, tá? E como que essa água é tratada, se for o caso. O outro POP, previsto lá na legislação, tem a ver com a higiene e saúde dos manipuladores, certo? E aqui a gente vai ter tanto as questões que envolvem, né, os uniformes, aquela questão toda, né, de não usar adorno e tudo mais, tem que estar lá muito bem descritinho, mas também tem que descrever quais são os exames que os manipuladores de alimentos fazem, tá? Os admissionais, os periódicos, os demissionais, quais são, se for o caso, né, a gente tratando de uma empresa,
Mas se for de cooperativa, também a gente não vai ter essa mesma exigência, tá? De fazer os exames, vamos colocar de início, né, de produção, não é bem admissional, mas é um exame de quando a pessoa se vincula à cooperativa, tá? Para manipular o alimento, ela tem que ter esses exames e tem que ter os exames periódicos também, tá? Por quê, gente? Quando a gente estuda a parte de direito do trabalho, a gente vê que muitos desses exames acabam que servem para meio que proteger a empresa, né, contra processos futuros também, que podem envolver doenças ocupacionais e assim por diante. Mas quando a gente fala de boas práticas, a gente não está pensando só nisso, a gente está pensando na qualidade da produção também. Então, se uma pessoa está manipulando alimento, a gente tem que pensar na segurança desse alimento. Então, tem que fazer os exames lá para saber se tem micose, né, na unha, aquelas onicomicoses, tem que fazer aqueles testes de salmonela, tem que fazer o de nasofaringe, orofaringe, né, para procurar streptococcus, estafilococcus, que podem contaminar também os alimentos. Então, são uma série de exames que precisam ser feitos, tá? Que a gente vai ver com mais detalhe lá em legislação também, com esse objetivo de assegurar, né, a higiene dos alimentos, tanto a saúde dos manipuladores, quanto a segurança dos alimentos que estão sendo produzidos, tá? Isso tem que estar descrito também. O manejo dos resíduos, e aqui cabe todo e qualquer resíduo, tá? Seja resíduo sólido ou os efluentes da produção. Aqui a gente vai descrever como é que esse resíduo ele vai ser descartado, né, na natureza, por exemplo. Existe um pré-tratamento dos efluentes, tem que ter, né, um pré-tratamento dos efluentes, é o ideal. Existe coleta seletiva, existe destinação para compostagem, para alimentação animal, produção integrada, tá? Isso tudo tem que estar descrito no POP e com detalhes novamente, tá? Então, se eu destino as cascas para alimentação animal, por exemplo, então, quem é que vem coletar esse material? Ele fica armazenado aonde até ser coletado, porque a gente precisa ter uma área, né, de armazenamento adequada. Nesse caso, que é resíduo para alimentação animal, o ideal é que seja uma área refrigerada, para não atrair insetos, nem gerar maus odores, nem assim por diante, tá? Uma área refrigerada exclusiva. Como que essa área de resíduo, né, de lixo e de outros resíduos, ela é higienizada, tudo tem que estar lá descrito, tá? Tem que ser bem detalhado. Manutenção preventiva e calibração de equipamentos. De quanto em quanto tempo é feita a manutenção preventiva, tá? Balanças, por exemplo, são calibradas de quanto em quanto tempo, tá? Quem é que calibra, né? Geralmente a gente pode colocar até a relação das empresas que a gente tem contato, né, para fazer esse trabalho para a gente. Controle integrado de vetores e pragas urbanas, seleção das matérias-primas, ingredientes, embalagens, e o programa de recolhimento de alimentos, com aquelas informações que eu coloquei, né, na aula passada. Como é que a gente recolhe, se tiver qualquer problema, tá? Se for identificado um problema, como é que é esse recolhimento? Esse alimento que está inapropriado para o consumo, né? Ele é impróprio para o consumo, ele vai ser armazenado aonde, né, até ser dado um destino final para ele. Tudo muito bem descrito. Então, como eu já falei, né, a RDC 275 de 2002 da Anvisa, ela já determina que devem ser apresentadas essas informações, né, obrigatórias, além de outras que a gente achar necessárias, né,
quanto maior a padronização e o controle, maior a segurança, né, e melhor essa gestão da qualidade dos nossos produtos. Então, iniciando, né, pelo POP da higienização, né, a gente tem que descrever essas etapas, né, de limpeza, de desinfecção, de higienização, como a gente já viu até agora, né, a gente já vem falando há algum tempo, tá? Então, eu vou passando isso aqui porque a gente já bateu bastante nisso, né? Falar do controle integrado de pragas, recolhimento dos alimentos, resíduos e, no geral, né, então, o manual de boas práticas, ele vai descrever todos os objetivos, né, e as etapas e os detalhes das boas práticas para o nosso estabelecimento, certo? O POP, que vai estar lá no Manual de Boas Práticas, tá, eles devem ser aprovados, datados e assinados pelo responsável técnico, pelo responsável por essa operação, né, por cada operação dessa, ou, como eu já falei, pelo responsável legal pelo estabelecimento. Então, por exemplo, se a gente contrata uma pessoa, né, para dar consultoria, para construir um POP, né, então essa pessoa vai assinar como a pessoa que elaborou, e aí o proprietário do estabelecimento, ou o responsável legal, né, o presidente da cooperativa, ou o responsável técnico, assina, né, aprovando aquele POP, ou aprovando aquele manual, tá? Como eu mostrei para vocês lá naquela página de exemplo. Então, deve ter também nesses POPs a frequência das operações, né? O nome, o cargo e a função de quem executou, tá? Se a gente estiver falando de uma empresa mesmo, né, onde cada um tem uma função muito bem estruturada, a descrição lá do cargo lá muito bem detalhada, a gente consegue colocar nesse POP a função da pessoa, né? Então, o auxiliar de serviços gerais é responsável vai ser responsável por executar, né, as ações lá de higienização, por exemplo, tá? Certo? Mas no caso de uma cooperativa, de uma agroindústria familiar, a gente não vai ter, né, uma pessoa específica, provavelmente, para cada coisa. Então, como eu já falei, o que é responsabilidade de todo mundo não é responsabilidade de ninguém, então a gente não pode cair nesse erro, né? Então, a gente precisa dizer quem é que vai fazer. Tem que ter na nossa equipe lá da cooperativa, tem que ter o que cada um vai ser responsável, tá? Então, por mais que todo mundo possa e deva contribuir com a sanitização, alguém precisa ser responsável por ela, por acompanhar isso, né? Por mais que todo mundo tenha essa corresponsabilidade, né? Por cada POP daquele que eu falei, a gente precisa designar quem é que vai chamar a responsabilidade para si, vamos colocar assim, tá? Boa tarde, Pro, desculpa interromper. Boa tarde. Porque, no caso, se ocorrer alguma situação de acidente, vai ter, porque, por exemplo, se o grupo total for responsável por aquela parte, vamos dizer assim, e tendo uma pessoa responsável, aquela pessoa vai ser diretamente aquela pessoa responsável pelo que ocorreu, correto? E não só porque ela é diretamente responsável, né? O responsável técnico, que é o que está acima, né? Lá, vamos colocar assim, de toda a produção, ele que vai ser responsável por tudo, né? Mas a gente precisa, até por uma questão de organização interna também, mas para os órgãos de controle também, dar nome aos bois, né? Então, tipo assim, se a câmara fria está desorganizada, com quem é que eu falo, né? Quem é a pessoa que é responsável por cobrar que a equipe toda mantenha a câmara fria?
né, organizada. A gente precisa ter esse hábito de responsabilizar, né, de tomar responsabilidade, não só no momento em que dá algum problema, né, e com essa ideia de culpabilidade, né, não, se deu problema nisso aqui, a culpa é sua. Não é só nesse sentido, né, é no sentido das pessoas também sentirem que elas não é só o pertencimento, né? Que elas têm o pertencimento por aquilo, que aquele produto é delas, que aquela agroindústria é delas, que precisa estar organizado, né? E que todo mundo tem uma responsabilidade dentro do grupo, então ninguém vai lá só para passar tempo, né? Se der um problema, a gente precisa juntar todo mundo para resolver também. E quando cada uma pessoa foca mais, né, em uma atividade, a chance daquela atividade ser melhor executada vai ser maior, né? Porque se a gente é uma pessoa para dar conta de tudo, né, ou todo mundo dá conta de tudo, em algum momento vai dar alguma coisa errada, né? A gente não tem como abraçar o mundo. Então, o ideal é não pensar só na culpa, né? Mas nessa questão de querer fazer da melhor forma possível, né? E aí pode ser até por afinidade, né? Dentro do grupo, escolher quem tem maior afinidade com as operações de higienização e organização. Ah, Maria, então é ela que vai ficar responsável por isso daqui, né? Todo grupo tem uma pessoa que é mais cri-cri com limpeza, uma pessoa que é mais cri-cri com organização de registro de documentos, né? Então, isso até facilita o trabalho também. Então, não é só para culpar, não. É para dar mais fluidez. E aí, os manipuladores, eles devem estar devidamente capacitados para executar os POPs. Então, assim, a gente não escreve, o POP não é um documento só para mostrar para a fiscalização quando eles chegam, né? Os manipuladores, eles precisam, sim, estar capacitados. Então, depois que a gente faz o POP, a gente tem que fazer um treinamento com toda a equipe para que ela saiba executar aquele procedimento operacional, tá? Eu vou mostrar também para vocês, quando eu desligar a gravação, como que a gente coloca também os EPIs nos POP, né? Porque se eu estiver falando de um POP de sanitização, tem uma série de EPIs que devem ser utilizados a depender da operação, né? E aí eles precisam estar listados lá, tá? Os POP devem estar acessíveis tanto para os responsáveis pela produção, pelos manipuladores que vão executar os POPs e também as autoridades sanitárias, né, para fiscalização, como eu falei. Por quê? Vamos supor que eu estou com um produto aqui e eu vou higienizar a minha caixa d'água e eu esqueci como é que dilui o hipoclorito. Eu posso simplesmente jogar o hipoclorito lá e seja o que Deus quiser e vou esfregar? Não, tá? Então a gente vai lá no manual de boas práticas, puxa lá o POP de sanitização e olha lá, né? Ah, não, vou diluir o hipoclorito assim, higienizar a caixa d'água assim e pronto, né? Então tem que ter esse acesso também para os manipuladores. Não é um manual secreto, né? Escondido, que tem que ficar lá com o presidente da cooperativa, não, tá? Tem que ter, todo mundo tem que ter acesso. Então, como a gente vinha falando, né? Então, essa questão de responsabilidade, tá? Então, o responsável pelas atividades de manipulação dos alimentos deve ser o proprietário ou funcionário designado, no caso de um gerente, de um responsável técnico, ou, no caso da cooperativa, né, o presidente da associação, tá, ou o presidente da cooperativa, que vai ser designado, né, e capacitado em todos os pontos do Manual de Boas Práticas, tá, para poder ser
listado como responsável pela atividade. Então, ele tem que ter cursos mesmo, tá? Certificados, porque esses certificados, eles também têm que estar anexados lá no manual, certo? Registro nunca é demais, tá? Quanto mais informação a gente puder colocar no manual e registrar, melhor. Então, o responsável pelas atividades, né? O pessoal, vamos colocar assim, operacional também, né? Eles também têm que ser capacitados, também tem que ter cursos, tem que ter lá de novo certificados lá anexados, tá? E quais são os temas mínimos, né, abordados nesses cursos? Primeiro, contaminantes alimentares. Segundo, doenças transmitidas por alimentos, manipulação higiênica dos alimentos e boas práticas, tá? Não necessariamente eu tenho que ter um certificado para cada curso desse, e não necessariamente o curso precisa ter exatamente esse nome, tá? Mas os cursos, né, a capacitação tem que abordar esses temas. Então, aqui, pessoal, eu coloquei de novo, tá? Quando eu acabar a gravação, eu mostro lá para vocês grande, tá? Um exemplo aqui de um POP, tá? Que era de higienização das instalações e equipamentos dentro dessa área de higienização. Então, lá de novo, a data em que foi elaborado, tá? Esse aqui não tem página, gente, porque eu peguei isso aqui, não foi diretamente do manual. Por quê? Como era que eu gosto de fazer quando eu faço o manual de boas práticas e POP, tá? Eu faço o manual, eu tenho lá os POPs todos descritos lá no manual de boas práticas, e para cada área eu coloco uma plaquinha, né, com os procedimentos lá naquela área. Então, por exemplo, esse POP aqui era um POP de fogão, fornos, chapas e fritadeiras e coifas, de higienização, tá, dessa parte quente da produção. Então, com isso aqui, eu fazia uma plaquinha e colava, né, deixava ela pregada ali naquela área bem próxima do fogão, por exemplo, ou colada no forno, se fosse um forno industrial, por exemplo, né? Porque aí qualquer um que fosse fazer a sanitização tinha acesso claro e direto a essa informação. Então, como é que a gente descreve? Tá? Essa aqui foi a forma que eu achei mais clara de conseguir escrever e de ser inteligível, né, para os manipuladores, ficar fácil de compreender. Então, primeiro, como é que eu limpo? Fogão, forno, e chapa, né, esse item aqui, fogões, fornos e chapas. Qual é a frequência de higienização diária? Qual o método higienização, né, o produto que a gente usa? Primeiro, detergente neutro, e segundo, uma solução mais abrasiva, né, que é com desengordurante, né, nesse caso. Qual é o princípio ativo? O princípio ativo do detergente é o agente catiônico, e do abrasivo, que é o desengordurante, é o hidróxido de sódio a 1%, tá, que é o ingrediente ativo, certo? Diluição do detergente, se for aquele detergente industrial, ele vem concentrado, a gente dilui ele de 1 para 1, 1 para 2, aí depende do fabricante, tá? A mesma coisa serve para o desengordurante industrial, ele também tem que ser diluído. Aí o que a gente usava nesse estabelecimento, a diluição era de 1 para 100, certo? E quem é o responsável por fazer essa sanitização aqui? Como a equipe tinha várias pessoas, a gente designava por cargos, né? E os cargos são descritos lá, né, na designação, né, dos cargos e salários, a gente já tinha lá essas informações, então a gente colocava por cargos. Quem são responsáveis por fazer essa higiene aqui? Os auxiliares de serviços gerais e os auxiliares de cozinha também, tá? Procedimento. Então, como eu falei para vocês, a gente faz bem detalhado. Então, primeiro, desligar e desmontar o equipamento,
Depois, remover a sujeira aparente com uma esponja com água e detergente, enxaguar, no caso de superfície externa, né, aqui borrifar com álcool etílico e deixar secar naturalmente, isso no final da produção, tá? E a limpeza semanal com abrasivo, que é o desengordurante, tá? Após realizar a higienização inicial com água e detergente, conforme descrito acima, enxaguar o equipamento com água quente, 80 graus Celsius, e borrifar o abrasivo por toda a superfície, deixando agir por 2 minutos. Esfregar com o auxílio de uma esponja, enxaguar, borrifar álcool 70 e deixar secar naturalmente, tá? Então, aqui, né, se vocês prestaram atenção, os procedimentos, eles são listados um a um, tá? Por etapas, por tópico, não é um texto corrido. A gente tem que listar tópico por tópico, operação por operação, para facilitar na hora de desenvolver o procedimento, certo? E olhe lá a questão do EPI, embaixo tem uma nota. Este procedimento deve ser realizado com a utilização dos equipamentos de proteção individual adequados, luvas de borracha, máscara, óculos de proteção, avental impermeável e botas. A diluição do abrasivo deve seguir as instruções da embalagem do produto que está sendo utilizado, né? Como uns podem vir mais concentrados, outros menos, a gente bota essas informações. Então, como eu já venho falando com vocês, né, o Manual de Boas Práticas e os POPs são o mínimo que qualquer estabelecimento que manipula alimentos devem fazer, tá? Então, o pessoal, apesar de reclamar, é o mínimo do mínimo. A gente tem outras ferramentas muito mais complexas, tá? E o POP deve estar incluído no Manual de Boas Práticas. Certo? E quando a gente vê o pessoal falando muito de procedimentos padrão de higiene operacional ou de programa de procedimentos de higiene operacional, né? Esses PPHOs, tá? O PPHO, ele é uma etapa preliminar ao APPCC, que é aquela ferramenta que eu falei para vocês, exigida pela FAO, né? A comissão lá do Códex Alimentários, que é bem mais criteriosa. E a gente vai ver só lá na disciplina de higiene e segurança de higiene e legislação de alimentos. O foco vai ser aqui, né, com a higiene em si, tá? E aí são processos descritos, desenvolvidos, implantados, monitorados, tá? Para esse ambiente industrial, certo? Estabelecimentos industriais. E aí, a gente tem um pouco mais de rigor na hora de escrever, tá? E é exigido pelo mapa para algumas indústrias específicas, tá? Apesar do pessoal acabar confundindo muito PPHO com POP, certo? E também, o objetivo é praticamente o mesmo, tá? Só a forma de elaborar e de controlar, monitorar, que é diferente, tá? Porque no PPHO e no APPCC também, a gente tem um monitoramento que é muito mais exigente do que o monitoramento das boas práticas, por exemplo, tá? A gente fala que as boas práticas e os... Professora, Oi. Professora, a senhora pode, por gentileza, colocar depois, um modelo do PPHO e do POP? Posso. Base? No final da aula, eu vou mostrar para vocês um POP. O PPHO, a gente vai ver na disciplina de higiene, tá? Mas eu vou tentar mostrar para vocês um pouco a diferença, porque assim, qual é a diferença? O que o PPHO, ele foca muito mais na higienização, né? O mapa exige o PPHO mesmo, por exemplo, para as indústrias de laticínio, tá? E aí a gente encontra bastante PPHO voltado para a indústria de laticínio, que é o que o mapa exige,
certo? Mas as outras, a gente usa bem mais o POP mesmo, a menos que a gente queira exportar, porque aí para poder exportar as boas práticas, apenas o manual de boas práticas e o POP não serve. A gente tem que ter sistema PPCC implantado. Tá? E aí, como etapa preliminar, a gente inicia com PPHO para depois ir para o APPCC. Então, aqui, ó, o exemplo, né, que é o que tem lá na legislação para leite, né, principalmente. Aqui, então, aqui, a gente vai observar que no PPHO vai ter que ter esses pontos aqui específicos. O primeiro é a questão da higienização, né, e do controle higiênico sanitário no entreposto ou na usina, tá, do leite, né, na usina de beneficiamento, na fábrica de laticínios, na granja leiteira ou no entreposto de laticínios, tá? Aí vai depender de como, por exemplo, se a cooperativa está se organizando como? Ela tem um entreposto e aí vende esse leite para uma indústria grande, ou ela tem uma fábrica mesmo, um laticínio próprio, tá? Aí o PPHO vai ser adequado a essas condições. Então, quais são os itens do PPHO? Objetivo, documentos de referência, tá? Aqui pode estar legislação também, tá? Campo de aplicação, definições, responsabilidade, descrição, a monitorização, né, que é o monitoramento, ações corretivas e verificação. Então, a grande diferença está nessas etapas aqui, né? Porque se a gente prestar atenção, lá no nosso manual de boas práticas, né, e no nosso POP, a gente não tem etapas tão rígidas de monitoramento, né? A gente faz o controle da água, da qualidade da água, e guarda, né, as amostras para o controle, caso tenha algum problema, e também faz aquela análise microbiológica e físico-química, né, periódica também do produto, principalmente a inicial, que é uma das mais importantes, mas não é um monitoramento tão rígido quanto o que o PPHO prevê e o que o APPCC prevê também. Então, por exemplo, no APPCC, quando a gente estiver vendo, a gente vai ver que vai ter uma etapa de controle e registro de equipamentos que fazem o tratamento térmico. Então, a gente registra todo dia a temperatura daquele equipamento, enquanto ele está sendo operado, e periodicamente tem que retirar uma amostra do produto para enviar para análise, para ver se o tratamento térmico de fato está atingindo aquela temperatura que está escrito lá no painel do equipamento, tá? Para ver se ele de fato está sendo efetivo. Se ele não foi, qual é a ação corretiva que a gente implanta, né? Então, tudo isso tem que estar descrito no PPHO, ele é bem mais rígido, tá? Então, fazem parte do PPHO, programa de qualidade da água, higiene de superfície de produto, prevenção da contaminação cruzada, higiene pessoal, proteção contra a contaminação do produto, identificação e estocagem de produtos tóxicos, aí a gente tem que descrever bem descrito, tá? Não basta só, né, o que tem lá no Manual de Boas Práticas, que já é descrito, né? Mas tem que ser bem mais rígido, mais detalhado. Saúde dos manipuladores, controle integrado de pragas, que a gente já viu, isso é semelhante lá também, ao Manual de Boas Práticas. Aqui que vai mudar um pouco, né, os procedimentos de monitorização, ações corretivas, os registros tem nos dois, e a verificação também. Então, olhe lá, pessoal, como é parecido com o POP, né? A gente tem o PPHO1, lá a gente tinha o POP1, né? Aí aqui o PPHO1 é segurança da água, higiene de superfície, assim por diante, né? Lá na legislação que eu enviei para vocês,
tem todos esses PPHs exigidos para laticínios. Então, a gente é parecido com o POP nesse sentido, né? Porque tem que ter lá todos os procedimentos de limpeza e sanitização, tá? Descritos para conservação, dos equipamentos e utensílios, a frequência, é antes da produção, é durante, é depois, né? A gente tem que descrever. A frequência também, se é diária, semanal, é mensal, qual é a frequência de limpeza, né? A especificação e o controle, né, das substâncias detergentes, então tem que dizer qual é o detergente, as formas de monitorização e as frequências também. Então, eu vou aferir a temperatura da câmara fria 2 vezes por dia. Então, antes de começar a produção, ninguém abre a câmara fria. Eu vou lá, abro e faço a aferição. No meio da produção, eu vou lá e faço a aferição novamente, né? Porque já vai ter gente abrindo e fechando a câmara fria várias vezes, então eu faço novamente. E no final da produção, eu vou lá, né, 3 vezes aqui nesse caso, e afiro novamente, tá? E aí tem que estar tudo registrado, certo? Cadê? E aplicação de ações corretivas, né, a eventuais desvios, inclusive o destino de produtos não conformes. Então, se o leite, eu recebi o leite aqui e ele não estava dentro dos padrões permitidos pela legislação para ser pasteurizado e ensacado, né, envasado para o consumo direto. Até o X, vamos colocar assim, tá? Até uma acidez X, que é o que a legislação fala, esse leite ele não vai estar próprio para beber, mas eu posso usar para fazer queijo, ou posso usar para fazer requeijão. Acima dessa acidez aqui, esse leite tem que ser descartado, né? E aí tudo isso tem que ser descrito lá, né? Essa destinação desse produto. Além disso, né, a elaboração desse PPHO, dos formulários de registro, né, dos documentos e tudo mais, tem que ser datados, né, e assinados, geralmente pelo responsável técnico, nesse caso, tá? Mas ou pelo responsável pela produção, pode ser o presidente da cooperativa, por exemplo. E a manutenção dos registros, ela tem que ser feita em lugar adequado para garantir a integridade e tem que ser arquivado por no mínimo 1 ano. Então, a gente tem que ter arquivado a temperatura de câmara fria por 1 ano, temperatura de refrigerador por 1 ano e assim por diante, tá? E outros registros. Eu estou usando a câmara fria como exemplo, porque é o mais fácil de visualizar. E tem que estar de fácil disponibilidade para os serviços de inspeção federal. Gente, uma coisa que eu não tinha dito. Esse PPHO, ele é obrigatório para as empresas, né, os laticínios que têm CIF, né, tem o selo do CIF, lá do Serviço de Inspeção Federal. Para o serviço de inspeção estadual ou municipal, aí não é obrigatório, tá, porque vai seguir as normas específicas lá do Serviço de Inspeção Estadual ou Municipal. O federal que exige o PPHO. Também é parecido com o Manual de Boas Práticas nesse sentido, que é desenvolvido pela empresa, né, junto com o responsável pela elaboração, tem que ter a assinatura do gerente ou do responsável técnico ou do dono, é bem parecido. Tem que ter as informações da empresa, do profissional, dos responsáveis por cada processo e assim por diante. E aqui, pessoal, falando da legislação. Então, aqui eu só listei para vocês quais são as legislações, né, que eu usei como base para produzir essa parte inicial toda, que é das boas práticas, né, da parte da disciplina que fala da segurança alimentar, segurança dos alimentos, tá?
qual foram as normas que eu utilizei? Então, eu utilizei a portaria MAPA 368, que vai falar das boas práticas para estabelecimentos elaboradores ou industrializadores de alimentos, tá? Eu enviei para vocês pelo WhatsApp todas elas, na verdade, né? Eu enviei. A outra, deixa eu liberar aqui para o pessoal entrar. A outra norma é a resolução RDC Anvisa 216 de 2004, que também fala das boas práticas, mas para serviços de alimentação. Por que que eu incluí essa RDC aqui para vocês, né? Apesar do curso de vocês né? O curso ser de tecnologia de alimentos, né? O que acaba acontecendo é que muitos estabelecimentos da agricultura familiar ainda trabalham não apenas com esse produto industrializado, trabalha também com produtos para consumo direto, né? Então, por exemplo, tem uma lanchonete, né? Tem uma cantina, né? Tem um restaurante, né? Que pode ser na cozinha comunitária, e assim por diante. Então, esses exemplos que eu dei, cantina, lanchonete, restaurante, cozinha comunitária, eles não entram na portaria do MAPA, né? Porque eles não são industrializadores, eles são serviços de alimentação para consumo direto, né? Então, para esse tipo de serviço, o regulamento é a RDC 216 da Anvisa. Para a indústria, a agroindústria, o regulamento é a portaria 368 do MAPA de 97. São muito parecidos, tá? Só que essa RDC da Anvisa, ela é bem mais detalhada, tá? Então, assim, para quem quer se aprofundar nessa parte de segurança de alimentos, de boas práticas, eu sempre recomendo a leitura dos dois, tá? E a RDC da Anvisa, que é bem mais completa nesse sentido. Além disso, agora esse aqui serve para todos, né? Que é a RDC 275 de 2002, ela serve para todos esses casos, né? Tanto indústria quanto serviço de alimentação, que é a que trata dos POP, para alimentos, tá? E essa última que eu falei, que é a do PPHO, é a resolução de POA, número 9 de 2003, que vai falar sobre o PPHO nos estabelecimentos produtores de leite derivados que funcionam sob o regime de inspeção federal. Então, para essa disciplina, vocês vão ter que fazer a leitura dessas 4 resoluções aqui, né, e das 3 resoluções e da portaria, que eu já enviei para vocês lá pelo WhatsApp, né? Certo? Aquela cartilha é só uma introdução para essa resolução 216, ela é bem introdutória. Aquilo ali a gente usa para treinar manipuladores de alimentos em loco, por exemplo, né? Para dar esse treinamento inicial. Mas vocês têm que ler a resolução mesmo, não pode ficar só na cartilha não, tá? Que ela não tem todas essas informações, então acaba não sendo o suficiente. Certinho? Eu vou interromper, pessoal, a gravação agora, para eu poder mostrar os materiais para vocês, certo?